8h30 na cidade, você já sabe, temos encontro marcado. Hoje, terça-feira, dia 30 de agosto. Chegando ao final de quase mais um mês, né? Mais um diazinho aí, fechando o mês. Evandro, um ótimo dia, um prazer mais uma vez ter você comigo aqui. Você que traz conteúdo de ciência e ambiente. É o seu tema, o programa apresentado por você todas as terça-feira aqui na Rádio Cidade. Hoje, tema grande cientista brasileiro, vamos falar de César Lattes. Muito bom dia, Evandro. Bom dia, Bruno. Obrigado pela oportunidade. E, como você mesmo disse, né, é uma série que a gente está fazendo de 3 programas em homenagem aos 200 anos da independência, né? Então, até a Semana da Independência, que é a semana que vem, nós vamos falar de grandes nomes que deram contribuições importantíssimas para a ciência brasileira. A importância de ter esses nomes, né, conosco, porque sabemos o que eles já fizeram no passado, o legado que deixaram, a grande contribuição em intelecto, em conhecimento e que nos ajuda até hoje, né, Evandro? Exatamente, né? Essas pessoas que estou trazendo aqui, todas elas deixaram frutos, né? Deixaram obras, deixaram instituições, deixaram legado, né? E se a gente não conhece essas pessoas fantásticas que já contribuíram para a nossa ciência brasileira, né, a gente não vai saber valorizar, né, e saber onde que a gente chegou, né, como que a gente chegou até aqui. Então, semana passada eu trouxe um mineiro, o Carlos Chagas, que foi um grande nome da saúde pública, um médico, e hoje vou trazer alguém de exatas, aquela matéria, as matérias tão temidas na escola, física, matemática, né? Esse cara era físico e matemático, o nosso querido César Lattes. Na verdade, o nome dele completo era Cesare Mansueto Giulio Lattes. Ele era filho de imigrantes italianos, né? O pai dele era um italiano judeu, ele não era de uma família humilde, não. Ele era de uma família que tinha posses, né? O pai dele era banqueiro, ele tinha condições, né? Ele nasceu em Curitiba em 11 de julho de 1924. Né? Então, foi um mineiro, agora um paranaense, né? Falando de alguém do sul. Ele foi estudar na USP e se formou em física e matemática, como eu disse, com 19 anos. Muito cedo, né? Muito cedo. Ele foi precoce. A gente vai ver aqui que as primeiras grandes realizações dele foram na casa dos 20 anos mesmo, né? 22, 27. Né? Ele, muito jovem, já foi para fora do país. Né? Inclusive, ele foi para fora em 1946. Né? Então, também, como eu disse, na casa dos 20 anos ainda, muito novo. Ele foi trabalhar no laboratório do professor Cecil Powell. O Cecil Powell, na verdade, era americano. Então, assim, lá nos países lá do norte, lá do mundo desenvolvido, né, como costumam dizer, né, os laboratórios são cheios de estrangeiros, desde aquela época, né? Então, ele trabalhava com um ucraniano nacionalizado italiano, um italiano, o chefe da equipe era americano, tudo na Inglaterra, e ele brasileiro, né? Até hoje é assim. Lá nos Estados Unidos, aqueles laboratórios estão todos com cientistas estrangeiros, né? Que recebem bolsas do país. Melhor de cada país, né? Igual no esporte, formar o né? time, né? Você vai na Champions... seleção, vai na Champions League e tá um monte de estrangeiro, né? Todo mundo europeu, né? Tem um monte de brasileiro que vai para lá, eles pegam os melhores da gente aqui, né? Na ciência é a mesma coisa. Exatamente. Nossos grandes cientistas estão, desde aquela época, já iam para fora, né? A gente, no próximo programa, a gente vai ver como é que tá essa tal situação. Mas isso não é de hoje. Já aconteceu no tempo do César Lattes. Essa época foi interessante e muito importante porque foi o grande feito do nosso homenageado de hoje. Ele descobriu o meson pi. Eu vou tentar explicar direitinho aqui, também não sou físico, mas não é difícil de entender não. Ó, não tem o episódio do Chaves? pra ficar fácil de entender, que o seu Madruga chega pra Chiquinha, o que você tem atrás aí? Ah, mãos, nas mãos, dedos, e nos dedos, unhas, na unha, sujeira, né? Aí para por aí, né? Não sei se você está vendo esse episódio. Se você for mais adiante, o que tem na sujeira? Substâncias. O que tem nas substâncias? Moléculas. O que tem nas moléculas? Átomos.
E por muitos e muitos anos, os cientistas acharam que o átomo era a partícula fundamental da matéria, que era indivisível, né? Depois descobriram que não, que o átomo ainda pode ser quebrado, tem outras partículas menores, que são as chamadas partículas subatômicas. Mas só para a gente entender, assim, né? Então, o núcleo do átomo então é uma coisa que a gente vê muito em arte, em desenho, né? Quem fez ensino médio viu isso na escola, né? O núcleo do átomo tem uma carga positiva e os elétrons giram em torno dele que tem carga negativa. É aquela coisa que a gente sabe sempre, né? Que os opostos se atraem, né? Então esse núcleo positivo mantém essa esfera negativa de elétrons, né? A eletrosfera que fala, né? Mas aí, o núcleo é cheio de prótons, os prótons são todos de carga positiva, com nêutrons que são neutros, mas enfim. Mas como é que esses prótons que são positivos ficam grudadinhos ali no interior do núcleo? Então isso foi uma coisa que os físicos ficaram muitos anos tentando decifrar. Aí o César Lattes, né, esse professor dele lá na Inglaterra, já estava estudando mais ou menos essa questão, mas o César Lattes pegou esse trabalho para ele quis estudar melhor isso aí. Aí, ou você usa acelerador de partículas, ou você pega do ambiente mesmo, né? Trabalhar com... Deixa eu olhar minha colinha aqui. Com raios cósmicos, né? Aí o César Lattes falou, não vamos usar acelerador de partículas, não, muito complicado, muito caro. Aí você tem que ir para o alto de montanhas muito altas. Lá, quando ele estava na Europa, ele foi no alto dos Pirineus. Mas aí ele usava chapas fotográficas, né? Esses raios cósmicos, assim, é coisa da natureza mesmo, né? Mas quando você está no alto da montanha, não tem tanta interferência de poluição e tal, né? Aí com chapa fotográfica você consegue captar esses raios cósmicos. Aí ele viu que deu uma chapa e meia de resultado. Aí ele não gostou muito, ele falou assim, ó, eu vou para a América do Sul, que lá tem os Andes. Então ele escolheu um pico lá na Bolívia chamado Chacaltaya, que é 5.000 metros de altitude. Quando a gente vê os nossos times brasileiros jogando a Libertadores, a gente vê quanto que a altitude influencia na pessoa, né? Então, olha o esforço que ele fez ir para um lugar de ar rarefeito, sem ar, mas porque ele queria um resultado bom. Então, lá nos Pirineus, lá na França, ele conseguiu uma chapa e meia de resultado, de fotográfica. Lá no alto do Chacaltaya, ele conseguiu 30 chapas, né? Porque realmente, né? O ar lá é muito mais limpo, tal, muito mais alto, ele conseguiu um resultado melhor. E aí ele falou, ó, o meson pi é uma partícula que é a testemunha da força de coesão entre os prótons. Então, para a gente entender, né? Então, como tem cargas positivas, aí eles entenderam como é que se dá essa ligação, né? E isso foi uma coisa que reverberou muito, né? Eles publicaram um artigo sobre isso. E quem ganhou o Nobel? O chefe dele. Foi numa época que o Nobel não dava o prêmio para várias pessoas, né? Dava o prêmio para uma pessoa só. Aí eles escolhiam o chefe da equipe para dar o prêmio. O chefe dele ficou na Inglaterra, só coordenava, só assinava, né? O César Lattes, que veio passar frio e falta de ar aqui na Bolívia, não ganhou o prêmio, né? Coisas do mundo da ciência, né? A gente fala, ganhou, mas não levou, né? Enfim, ele trabalhou um tempo ainda na Califórnia, voltou para o Brasil. Aqui no Brasil, ele foi professor da USP, da UFRJ, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e na Unicamp. A Unicamp foi a última instituição que ele trabalhou, lá ele ficou até se aposentar, né? E morreu em Campinas, inclusive, né? Ele foi para Campinas trabalhar na Unicamp e viveu lá até a morte dele em 2005, com 80 anos. O César Lattes, quando voltou ao Brasil, ele botou fogo aqui, sabe? Ele juntou vários cientistas, amigos dele, né? A geração dele que se formou na USP é uma geração de físicos brilhantes lá, antes dele sair do Brasil. Aí quando voltou no Brasil, ele reencontrou esses ex-colegas e falou, não, vamos incentivar a ciência aqui no nosso país, né, gente? Vamos dar um gás aqui, né? Então, ele fundou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, que é um centro de excelência nessa área, tá? Inclusive, eu até já estudei, eu tive física na faculdade, um dos professores ele fez doutorado nesse centro, é um grande professor, né? E ele também ajudou a fundar o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, também no Rio de Janeiro.
que foi na época que ele ficou no Rio de Janeiro, ele só fundou esses dois aí, que hoje são dois grandes centros, um da física e outro da matemática. Só isso. Principal de exatas, né? Só isso, E ele teve uma contribuição muito importante em várias áreas, né? Eu falei só... ajudou a fundar o CNPq também. O CNPq é um grande órgão de fomento da ciência brasileira, da pesquisa brasileira, né? Então, ele trabalhou em outras áreas. O Meson Pi é aquilo que ele é mais conhecido, aquilo que ele honrosamente ganhou o Nobel, digamos assim. Não ganhou, mas, né, por honra teria sido ele, né? Mas ele trabalhou com várias outras coisas, né? Deu aula para muita gente, orientou muita gente em mestrado, doutorado. Uma coisa curiosa, ele mesmo não tinha doutorado. Eu fui pesquisando e tal, Aí quando fui ver, eu falei, peraí, não tem data da defesa de tese dele aqui. Ele nunca fez. Ele fez só a faculdade, bacharel, né, lá com 19 anos, né, e depois a carreira dele foi toda prática. Estou falando, ele subiu o monte de 5 mil metros na Bolívia, porque na cabeça dele fazer ciência era isso, era suor, era trabalhar, era ir a campo, sabe? E também porque era uma época que o mestrado e doutorado não eram tão preponderantes assim para pessoas de carreira acadêmica. Hoje não, hoje quem quer ser cientista tem que fazer mestrado, doutorado, né? E ele, numa entrevista, ele criticava muito isso, né? Ele achava que fica uma estrutura muito engessada, tira a criatividade do aluno, né? Que fica naquela coisa ali, né? Você fica 2 de mestrado, 4, então 6 anos aí na pós-graduação, você, né? Mas ele tinha opiniões muito fortes, né? Ele tem gente que fala que ele era meio ranzinza, né? Mas a gente estava comentando aqui, né, Bruno, que eu estava pesquisando sobre a vida dele. Eu conhecia, mas não conhecia tanto. É interessante que você vai conhecendo melhor essas pessoas, essas personalidades. E deu até pena, assim, porque ele sofreu com depressão há muitos anos, né? Eu não sei. Eu acho que ele não engoliu muito bem essa história do Nobel. Desculpa. Tem 2 frases dele que eu acho interessantíssimas. Que ele deu várias entrevistas, várias palestras. Uma frase que ele falou foi assim: prefiro ajudar a construir a ciência no Brasil do que ganhar um Nobel. Fantástica essa frase. E ele também teria falado: deixe isso para lá, prêmios grandiosos não ajudam a ciência. Mas ele foi indicado para o Nobel, não só, quer dizer, aquela vez ganharam no lugar dele, mas ele foi indicado 7 vezes ao Nobel. Para você ver, eu só falei... Né? Eu só falei pelas indicações já mostra que tinha mérito. Né? Exatamente. Esse Meson Pi, esse que ele descobriu lá na Bolívia, foi o natural, mas ele também na Califórnia, ele conseguiu isolar o Meson Pi artificial. Então, ele fez muitas coisas. Então, se o cara é indicado 7 vezes ao Nobel, não é à toa. Aqui no Brasil, a comunidade científica tem um grande respeito por ele. Mas o Carlos Chagas, por exemplo, igual eu falei semana passada, até que a população conhece um pouco mais, né? Não tanto, mas conhece um pouquinho, né? O Lattes não, eu só fui ouvir falar do César Lattes quando eu entrei na faculdade mesmo, né? Inclusive, os cientistas têm uma base de dados, de currículos, que a gente chama de currículo Lattes, que é administrada pelo CNPq, o Centro Nacional de Pesquisas. Tem esse nome em homenagem a César Lattes, que é o currículo Lattes que eles falam, né? Então tem pesquisador que tem aquele currículo Lattes enorme, com uns 40 artigos, vários orientados, né? Na comunidade acadêmica as pessoas ostentam aquele currículo Lattes recheado. O próprio Lattes mesmo morreu em 2005, nunca teve um currículo Lattes. O César Lattes nunca teve um currículo Lattes. Não tinha doutorado, não tinha currículo Lattes, mas foi um grande cientista. E como eu disse, o legado dele para a ciência brasileira foi uma coisa de louco. Ajudou a fundar o CNPq. Então, assim, ele não ajudou só a ciência, a física e a matemática, né? O CNPq, ele fomenta qualquer tipo de pesquisa em todas as áreas. Então, ele dá uma contribuição não só para a área dele. Perfeito. Você está ouvindo Evandro Riese falando de grandes cientistas brasileiros. Hoje, na pauta, César Lattes. Não ganhou o Nobel, contribuiu e muito. E está aí o registro, né, Evandro? Mais do que justo homenagear desses grandes cientistas brasileiros. Exatamente. A dica de hoje, Evandro? Deixar 2 dicas, 2 livros. Só para quem quiser conhecer mais a vida desse grande pesquisador, tem um livro chamado César Lattes, A Descoberta do Meson Pi e Outras Histórias. E tem um livro também, esse eu estou querendo muito ler,
que é o Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, que é uma autobiografia do físico Feynman, que é um americano, mas a maior parte do livro ele fala do Lattes, porque ele vinha no Brasil direto, era um grande amigo do César Lattes, e aí você vê um pesquisador estrangeiro falar e elogiar muito um nacional, um conterrâneo nosso aqui. Então vale a pena dar uma lidinha melhor e conhecer melhor esse Ranzinza, que contribuiu tanto para a ciência brasileira, o grande brasileiro. Beleza. Biólogo Evandro Rizzi, finalizando aqui Ciências e Ambiente. Evandro, para a semana que vem tem suspense? Já tem a pauta? Como é que é? Não, já será tem. dia 6 de novembro. Já tem. Setembro. A gente vai falar de um grande pesquisador que está vivo ainda, que é o Nicoleles. Vamos falar dele semana que vem. Perfeito. Vamos finalizando aqui Ciências e Ambiente na SINAD. O conteúdo está gravado, compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, e estará também no nosso site www.radiocidademarilândia.com.br e no nosso canal do YouTube. Seguimos no Bom Dia Cidade, está na cidade, está sempre bom demais. Muito obrigado, Evandro, tenha um ótimo dia. Valeu, Bruno, obrigado.